Eu agradeço o Antônio Queiroz e a AMAT, na pessoa de seu presidente, pelo honroso convite em estar aqui em Belo Horizonte com vocês para falar sobre este assunto que é tão palpitante, né? O assunto, não há outro assunto, na verdade, a se falar, além de reforma trabalhista, e a missão que me foi dada é de falar sobre os desafios da advocacia trabalhista. Sou advogado trabalhista, não tenho nenhuma outra fonte de renda, nenhuma outra condição de exercício da profissão e sustento familiar que não a advocacia trabalhista. Então, falar de desafios da advocacia trabalhista é um assunto que me interessa muito. Desde que eu assumi a diretoria-geral da Escola Superior da Advocacia, em Goiás, e no início do ano passado, eu me desliguei de todos os institutos de ensino, de todas as minhas aulas de graduação e pós-graduação, porque eu enxergava pessoalmente um conflito de interesses por causa de uma faxina que a gente tinha que fazer lá em Goiás. E aí eu não poderia ter outra fonte de renda na docência, então, exclusivamente na advocacia trabalhista, eu enxergo os nossos desafios. Onde tem um passador? Aqui. Bem, eu vou falar em pé, com licença. Me roubaram 10 minutos ali, me falaram que eu tinha 50, agora são 40, mas vamos adiante. Senhores, só para contextualizar bem rápido, todo mundo aqui já sabe disso, já falou, já conversou, mas a gente tem aqui a 13467 que está em vigor, aí de repente vem a medida provisória, não vou nem falar das duas leis dessa semana também, que equipara para fins de licença maternidade, demais benefícios, a adoção, os benefícios daquele filho que vem a nascer da mãe, e também uma regra que reitera as alterações processuais. Eu vi nos grupos de WhatsApp a respeito disso, aquela norma que reitera os prazos em dias úteis e a prorrogação de prazo entre o dia 20 de dezembro e 20 de janeiro, alguns colegas criticando, né, falando, não precisava, não é isso, mas pasmem, a gente recebe informações de alguns colegas de ordem dos advogados, eu não sei se é o caso aqui em Minas, mas alguns tribunais ainda estavam com interpretação restritiva em dizer que o recesso de 20 de dezembro a 20 de janeiro do CPC não aplicaria à Justiça do Trabalho. Então, foi necessário, sim, fazer um texto legal dizendo que o advogado trabalhista, apesar de ser menos advogado, afinal de contas, o honorário de sucumbência é menor, deve ser porque a gente é menos advogado, né? Ele tem direito a férias também, como os outros demais. Enfim, mas o fato independente dessa vigência das leis em vigor, eu trouxe duas notícias que bombaram nos WhatsApps aí das últimas semanas. Primeira, uma notícia do UOL. Os juízes não vão aplicar as novas leis trabalhistas, nem eles se entendem. Olha que agressivo, né? Olha que ousado, olha que interessante. Ontem eu falava com a CBN e a pessoa me perguntou, Rafael, os juízes estão perdidos? E ele me fez essa pergunta ao vivo. Olha que maldade fazer uma pergunta dessa ao vivo. Eu falei, estão. Os advogados também, os embargadores também, os auditores também, os empregadores também, os procuradores de trabalho também. Estamos todos perdidos. E este talvez seja o nosso maior desafio nesse momento. Eu tenho dito que devemos receber adicional de penosidade, literalmente, aí pela advocacia trabalhista, pelos próximos anos, porque nós viveremos momentos de muita incerteza. Então, quando fala que nem os juízes se entendem, a única coisa que a gente precisa corrigir é que não é que o juiz não quer aplicar a lei. Ele está interpretando esta aplicação da lei. E isso precisa ser dito aos nossos clientes, precisa ser dito para a sociedade, para que haja também uma razoabilidade e um respeito àquela justiça onde nós militamos também. Que está uma bagunça, tá, mas é uma bagunça interpretativa, não é mesmo? E o segundo, o total de ações trabalhistas cai mais de 90%. Gente, uma pequenez, uma maldade tão grande do Estadão com essa notícia. Todo mundo correu para ajuizar a reclamação trabalhista até dia 11 de novembro. Aí, quem tinha ação para ajuizar, já ajuizou. E aí, na semana subsequente, teve aquela história, como será que vai ser? Ninguém faz protocolo. Aí o pessoal pega o número de ações que deu entrada na semana anterior e o número de ações que deu entrada na posterior e fala, a reforma diminuiu 90% das ações trabalhistas. É uma sandice.
Eu tenho dito, desde o projeto de lei, eu tenho dito que a advocacia trabalhista não vai acabar, que as reclamações trabalhistas não vão diminuir, elas vão reduzir o valor das reclamações e a forma de se apresentar as reclamações. Mas diminuir o número de processos não vai diminuir, porque os empregadores não vão aprender a respeitar a legislação, e o que é pior, com a reforma trabalhista ainda estão pensando que tem um cheque em branco para atuar aí, vai aumentar aí o número de ações trabalhistas, na minha opinião. O presidente da Abrat disse em um evento que, se o projeto fosse aprovado, seria decretado o fim da advocacia trabalhista, em um momento ali de furor, para tentar desestimular a aprovação do projeto de lei. E aí eu costumo dizer o seguinte: na vida, senhores, nós temos sempre as formas de enxergar o copo, né? Aquela velha metáfora do copo. Vocês estão enxergando o copo meio cheio ou meio vazio? Eu enxergo sempre, em tudo, o copo meio cheio. Em todas as situações em que a gente tem crise, tem desespero, eu enxergo oportunidade. Eu tento passar isso para os colegas e para todos, que nós precisamos enxergar oportunidade. Nós precisamos enxergar as coisas com otimismo, com vontade de superar, com vontade de vencer, porque nos momentos de crise surgem as melhores ideias, em qualquer atividade. E assim é na nossa advocacia, a advocacia trabalhista. Então é com este olhar otimista que eu vou falar com vocês hoje aqui sobre os desafios da advocacia trabalhista, porque isso tem literalmente tirado o nosso sono. Eu tenho certeza que tem gente aqui sonhando com assistência judiciária, custos processuais, honorários periciais, litigância de má-fé, honorários de sucumbência, transcendência. Então, a gente fica absolutamente assim. E agora? Vamos fazer um recurso de revista, o primeiro recurso de revista pós-reforma. Ok, vamos inserir a transcendência aqui. Tá, mas o que é a transcendência, né? E aí tem uma regra na reforma genérica, absurdamente genérica, e a gente só vai descobrir o que é a transcendência depois que o TST disser de fato que é, porque a lei não diz. A lei não diz. E o que vai acontecer com os nossos primeiros recursos de revista? Ninguém sabe. Ninguém sabe. A verdade é essa. Bem, eu dividi, para a gente poder conversar um pouquinho sobre esses desafios, em responsabilidade pré-contratual, responsabilidade contratual e a responsabilidade processual, que seria uma responsabilidade pós-contratual. Para a gente conversar um pouquinho sobre o nosso papel enquanto advogados nesse momento de reforma trabalhista. Eu tenho certeza que todos aqui são, e toda a advocacia é bastante zelosa na relação com seus respectivos clientes, e sempre foi bastante zelosa no trato com seus clientes. Mas me parece que a gente precisa ser ainda mais zeloso nessa oportunidade. Eu vi o professor Antônio Álvares perguntando aqui quem que advoga para reclamante, quem que advoga para reclamado, quem que acende uma vela para o diabo, outro para Deus e outra para o diabo, né? E aí o pessoal que advoga para reclamante levantou a mão e o Antônio Álvares falou: mas como tem gente pobre, né? Professor Antônio Alves, eu costumo dizer que advogar para a empresa dá fama, dá status, dá nome, mas dinheiro dá advogar para empregado, professor Antônio Alves. Por isso que, na dúvida, o advogado tem que advogar para os dois. Nós somos porta-vozes. Nós somos porta-vozes dos nossos clientes. Senhores, na responsabilidade pré-contratual, e aí eu falo aqui um pouquinho não só do ponto de vista da advocacia trabalhista e como professor de direito do trabalho, mas eu falo aqui um pouquinho como conselheiro seccional e que está já há 5 anos analisando uma série de processos ético-disciplinares que nós enfrentamos no dia a dia. É inacreditável o número de processos ético-disciplinares e o número de sanções que todos os anos se aplica aos advogados por questões que poderiam muitas vezes ser evitadas. Não são números que são amplamente divulgados, porque é antipático à própria OAB ficar divulgando punição dos seus respectivos membros, mas a verdade é que o número de processos ético-disciplinares em todas as OABs do país, seja Minas Gerais, Goiás, São Paulo, Brasília, Distrito Federal, é muito significativo. Eu vim no táxi conversando com o Renato, e ele me disse que a OAB de mais ou menos em 190 mil, né, Renato? O número de inscrição está aí beirando 190 mil.
No meu estado, em Goiás, nós estamos chegando, nem chegamos ainda, chegando a 55 mil. E só para comparar essa grandeza, são 4 vezes menos o número de inscritos na ordem, mas só para comparar essa grandeza, somente no ano passado, nós tivemos mais de 1.500 sanções disciplinares aplicadas pelo Tribunal de Ética e Disciplina. Então é muita coisa, é muita coisa. E os clientes, os nossos clientes, eles têm cada vez mais entendido que a nossa relação com eles é uma relação de consumo, que ele pode reclamar, que ele pode ir atrás de alguém para dizer que não ficou satisfeito. Nós recebemos algumas reclamações de clientes lá na ouvidoria da ordem, em que o cliente reclama que o advogado foi grosso com ele no telefone. E aí, você pega aquilo lá, pergunta para ele se ele tem alguma prova, pede para ouvir o colega responde com raiva e manda arquivar. Porque é inacreditável o nível de relacionamento que se chegou entre advogado e cliente. Um relacionamento que deveria ser pautado na absoluta confiança. Um relacionamento que deveria ser pautado em que o cliente escolheu o advogado porque ele confia no advogado. E nós precisamos, no dia a dia das nossas relações, resgatar isso. Só que da mesma forma que o cliente nos acompanha e traz para a gente uma situação em que nós temos que tomar cuidado, nós também precisamos, infelizmente, nos proteger dos nossos clientes. Quem aqui nunca fez uma audiência em que, de repente, no depoimento pessoal do reclamante ou do preposto da reclamada, ele começa a contar uma história completamente diferente da história que ele nos contou no escritório? Dá vontade de olhar para o juiz assim e falar: você me desculpa, não foi eu, né? Eu não disse isso não, porque completamente diferente. Completamente diferente. Tanto o reclamante quanto o preposto da reclamada. Então, senhores, mais do que nunca, ainda mais agora com litigância de má-fé, com honorários, com essa sombra, que eu não tenho a menor dúvida de que é inconstitucional, mas com essa sombra, que mesmo se beneficiário da gratuidade da justiça, o reclamante seria obrigado a custear com algumas despesas processuais, nós precisamos nos proteger. E nos proteger como? Comprovação de declarações prestadas. O que eu chamo de comprovação de declarações prestadas? Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Pode ser uma entrevista, em que você faz a entrevista do seu cliente e pede para ele assinar ao final aquela entrevista. Tem colegas que pedem para o reclamante assinar a petição inicial em conjunto. Eu não gosto dessa estratégia para proteção, porque a petição inicial ele tem muito argumento jurídico e uma exposição um pouco diferente da exposição necessariamente apresentada, mas eu gosto de fazer, sempre que possível, seja com o reclamante ou seja com a reclamada é muito mais fácil, evidentemente, eu gosto de obrigá-los a responder um questionário por e-mail, e eles mandarem isso por e-mail, e isso fica salvo. E por várias vezes eu já tive questionamentos a respeito do que foi decidido num processo, do que foi informado, e eu peguei o e-mail e falei: mas foi você que me disse, que me deu essa informação aqui. Então, comprovação de declarações prestadas, se sempre foi importante, agora com a reforma trabalhista ela é essencial. E passa a ser essencial algo que nem sempre alguns colegas faziam com tanto cuidado, que é a análise de risco e a anuência do reclamante em você postular aquele pedido. Senhores, eu duvido que alguém tinha um documento para dizer que o reclamante anue com algum pedido aqui, mas eu digo que a partir de agora a gente tem que pensar nisso, porque se você pede um adicional de insalubridade, e esse adicional de insalubridade vem a ser, a perícia dessa insalubridade, na busca do recebimento desse adicional, vem a dizer que aquele ambiente não é insalubre, e o reclamante vai pagar aquele valor relativo aos honorários periciais. E o que é pior, os honorários sucumbenciais relativos ao pedido da perícia. E o reclamante vem falar para você: mas eu não pedi insalubridade. E eu duvido a entrevista que vai estar escrito lá que o reclamante disse que trabalhava exposto a agente insalubre. Porque muitas vezes o reclamante não sabe nem o que é agente insalubre. Somos nós que temos esse trabalho e esse desafio de entender e de identificar que aquele ambiente é potencialmente salubre ou insalubre e que, portanto, ele teria direito a um adicional. Então, caberia e cabe, a partir de agora,
a gente fazer uma análise de risco. E o que eu imagino como uma análise de risco? Faz uma lista dos pedidos, para não ser nada muito complexo, não pode ser nada muito complexo, senão o reclamante sai correndo do escritório falando, não vou processar ninguém. Né? Se começar a falar demais em que são as consequências da reforma, o reclamante sai correndo do escritório falando, não processo ninguém. Mas faz uma lista de seus pedidos, e até para você mesmo pensar, e classifica os seus pedidos em probabilidade, baixo, média e alta. A gente consegue. Na dúvida você põe média. Tem determinados pedidos que você sabe que é só se cair naquela turma que você vai ganhar. Então essa probabilidade é baixa. Tem determinados pedidos que a probabilidade é alta. É claro que tudo depende da prova. Mas você tem ali a versão do seu cliente. E nessa análise de baixo, médio e alto, se você pede para o reclamante anuir que ele quer propor aqueles pedidos em que a análise de risco sua foi baixa, você se protege completamente de qualquer alegação futura de irresponsabilidade, qualquer alegação futura de responsabilidade civil, inclusive, e até perante o Tribunal de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil. A outra é a advertência do ônus financeiro. Sugiro os senhores inserirem como cláusula contratual no pacto de honorários de vocês, sugiro inserirem a advertência em negrito de que o reclamante está sujeito a custear os ônus processuais, tais como custas processuais, honorários periciais e honorários sucumbenciais. Precisa estar escrito no contrato, mesmo que você não queira chamar atenção para isso, redija no seu contrato e insira essa cláusula, que é a advertência de ônus. Entendo que passa a ser nossa responsabilidade advertir qualquer reclamante. Vocês conhecem o ditado, o advogado é o primeiro juiz da causa. E precisamos começar a exercer essa primeira judicância da causa dos nossos clientes, da escolha dos nossos clientes. E por fim, senhores, o contrato de honorários. E aí, sobre o contrato de honorários, há diversas, a gente poderia ficar aqui, falar os 40 minutos só sobre o contrato de honorários, mas eu vou só relembrar algumas questões que o Conselho Federal da OAB entende que é infração ético-disciplinar e, às vezes, alguns colegas esquecem de inserir no contrato. Primeiro, todo mundo tem que ter contrato escrito. A ausência de contrato escrito, contrato verbal é infração ético-disciplinar, sabiam disso? Então você não pode ter contrato verbal, não é só a segurança do que foi pactuado, não. Se apesar de achar absurdo, e sempre que cai na minha mão no conselho eu reformo, eu já vi muitos colegas juízes do TED, em defesa processual de processo ético-disciplinar, o advogado se defender dizendo que tinha um contrato verbal com o reclamante, e aí ele é absolvido na denúncia, mas condenado na infração ético-disciplinar de que ele tinha contrato verbal, o que é vedado pelo Código de Ética e Disciplina. E eu afasto essas condenações, porque eu acho que o advogado não se defendeu daquilo, ele tem que se defender daquilo que ele é, de fato, acusado. Mas, enfim, tenham sempre contrato escrito. E no contrato escrito de vocês, senhores, deixem as cláusulas relativas ao valor dos honorários muito claro e passem a inserir, para não ter dúvida, para não ter discussão, que os honorários sucumbenciais pertencerão exclusivamente ao patrono da causa, à sociedade de advogados, ou como vocês têm essa contratação. E uma terceira sugestão, que nós fazemos sempre, que é um costume, mas que se não tiver escrito no contrato de honorários, pode constituir infração ético-disciplinar. A possibilidade de compensação dos valores levantados com os honorários advocatícios. Algo que a gente sempre faz. A gente pega o alvará, vai lá no banco, levanta, passa a parte do reclamante para a conta dele e já fica com a nossa parte, não é assim? Nos termos do Código de Ética e Disciplina e a interpretação dada pelo Conselho Federal, se você não tiver uma cláusula que expressamente autoriza você fazer essa compensação, você deveria passar o valor para ele te pagar. É uma lenda, né? Uma lenda. De passar o valor para ele te pagar. Mas se você coloca uma cláusula simples, que fica autorizada a compensação dos honorários em valores eventualmente levantados, esse problema está resolvido. Então, a sugestão de quem ainda não tem essa cláusula, de adequar o contrato de honorários com essa cláusula, que é uma cláusula muito importante para a gente se proteger. Um detalhe assim, bobo, que pela simples inserção
desta cláusula no contrato de honorários, a gente já se protege de uma futura alegação de infração ético-disciplinar relacionada à compensação, à retenção de valores do reclamante. Pois bem, mas isso tudo foi pré-contratual, estávamos arrumando o contrato. E aí nós temos as nossas responsabilidades contratuais. Vocês já pararam para pensar o que vocês vão fazer com os cálculos? Porque agora a gente precisa liquidar, e há aí uma divergência se esses cálculos têm que ser exatos ou por estimativa. Eu particularmente entendo que eles devem ser exatos, e que inclusive o julgamento está adstrito ao pedido e ao cálculo, mas há bons argumentos dizendo que não. Mas o fato é, precisamos apresentar cálculos. Para processos simples, apresentar o cálculo é fácil, a gente já estava acostumado a fazer isso no sumaríssimo, calcular ali os direitos dos nossos clientes, e até o entendimento de que não se limita era o entendimento majoritário, então a gente coloca a estimativa, não precisa ser o valor absolutamente exato. Mas nós temos que lembrar que a partir de agora nós podemos nos defrontar com cálculos extremamente complexos, com cálculos em que o número de reflexos, de incidências e valores de verbas sobre verbas, você pega, só de você estar pedindo horas extras, adicional noturno, insalubridade, prorrogação de hora noturna, você começa a gerar tanto cálculo em cima de cálculo que ou você tem um sistema para fazer, ou é bem complicado de nós fazermos. E aí uma oportunidade que vocês têm é de você ter um parceiro calculista. E esse parceiro calculista, você pode fixar que ele vai trabalhar junto com você por valor de cálculo, e aí você pode inserir no seu contrato de honorários a responsabilidade por pagamento do cálculo. E coloca uma cláusula contratual. É importante você dizer no seu contrato quem é o responsável pelo cálculo, seja na petição inicial, seja na fase de execução. Porque se você coloca a previsão contratual que o cálculo custa, sei lá, R$400, e está colocado e que será utilizado no mínimo em 2 fases processuais, no dia que você for fazer acesso de honorários, você já pode reter esses valores para passar para o calculista que realizou o cálculo para você, ou até para alguém do seu escritório que fez isso. Assim como você pode ter um parceiro, já vi gente fazendo isso, um calculista que começa a participar em 0,5%, em 1% do valor do processo. E isso pode ser trazido para dentro do contrato também, do seu contrato com esse parceiro, e você divide uma parte de honorários com ele. O fato é que, contratualmente, na omissão, você é responsável pelos cálculos da reclamação trabalhista. Então, você tem que definir como que vai ser feito. Você está assumindo isso ou não? Essa é a decisão que vocês têm que tomar. Comparecimento à audiência é fundamental. Contratualmente, o cliente está advertido, e de preferência com um termo à parte, de que a ausência dele à audiência pode, porque ainda estamos caminhando, não se alegou inconstitucionalidade de acesso à justiça ainda, mas pode representar a obrigatoriedade de pagar custas processuais e a impossibilidade de ajuizar nova demanda. E aí eu lembro uma coisa aos senhores: multa por rescisão contratual. Advogado trabalhista que não tem multa por rescisão contratual, leva prejuízo, né? Advogado trabalhista sem multa por rescisão contratual, em caso, para se proteger de eventuais acordos escusos, ou o reclamante desistir de uma demanda que ele te contratou para colocar, pode vir a levar prejuízo. Só que o estabelecimento dessa multa contratual é um desafio para todos nós. O que eu costumo fazer? Eu costumo inserir no contrato de honorários que, caso ele desista do processo, ele vai me dever, primeiro, uma multa contratual correspondente a X% do valor da causa, e essa é altamente discutível, não estou dizendo que você vai receber necessariamente essa multa, mas eu estabeleço que, no caso de desistência, ele tem que me pagar por hora trabalhada. Aí eu coloco no contrato o valor da hora trabalhada e coloco o número de horas de estimativa para primeira reunião, segunda reunião, redigir a petição inicial, protocolo da petição inicial, e aí você tem um contrato que fica bem amarradinho ali para você não ter esse prejuízo. Então essa é também uma outra possibilidade, porque mesmo que o reclamante se ausente
E se estivermos numa vara que entende que isso vai impedir o acesso ao judiciário, o acesso à justiça posteriormente, sem pagar as custas processuais, você pode ter um problema para ajuizar essa nova demanda. Uma outra novidade da lei, que é um desafio para a gente, é o preposto não empregado, né? Quem advoga para a empresa vai começar agora a viver a situação de a empresa pedir para você levar o preposto para audiência. Um estagiário do escritório, alguém, já que o preposto não precisa ser empregado, o cara não quer levar. E quer passar para o advogado essa responsabilidade. E aí eu tenho duas considerações para a gente fazer a respeito disso. Primeiro, estabelecer no contrato que não é nossa responsabilidade e que caso você queira, ou caso o cliente queira contratar, ele contrata. Pode ser uma pessoa do seu escritório, você faz aquele ato e cobra por aquele ato. Núria, eu estou pegando leve, tá? Recebi seu recado. E paga por aquele ato. Agora eu quero fazer uma advertência a vocês. Lá no meu escritório, eu proibi, absolutamente proibi, que qualquer pessoa do escritório fosse preposto de qualquer reclamada. Em qualquer audiência, inclusive em audiência inicial. Porque em que pese não precisar ser empregado, a CLT exige que é necessário ter conhecimento dos fatos. Os senhores já pensaram se um preposto confessa uma parcela? E se ele é contratado, uma pessoa do seu escritório é contratada para estar como preposto e confessa uma parcela, a responsabilidade civil é evidente do escritório. É evidente. Então está lá uma pergunta básica. Até que horas o reclamante trabalhava? E sei lá por que motivo o preposto me responde, não sei. Ou não me lembro, ou eu tenho que ver. E aí está confessado aquele horário em que está indicado na petição inicial. E aí você tem aquela responsabilidade civil de indenizar o seu cliente naquilo em que ultrapassou os limites ali da prova que ele tinha constituída, porque o magistrado não vai nem permitir que se faça prova do final dessa jornada nessa confissão. Então, se o seu cliente apresentou cartão de ponto, você vai limitar o que era o cartão de ponto, e o que passou o escritório paga. Então, levar um preposto para uma audiência não empregado é uma responsabilidade que vocês precisam pensar duas vezes antes de vender um ato de um preposto que vai fazer isso. Uma outra questão são os honorários contratuais, está devidamente delimitado no seu contrato, e aí não me importa como vocês querem contratar, certo? O Conselho Federal da OAB já tem um entendimento pacificado de que você não pode receber mais do que o seu cliente, certo? Ou seja, o seu contrato ele não pode ultrapassar 50% do valor aferido na causa. É claro que quase ninguém aqui vai conseguir fazer um contrato de 50%. Quase ninguém aqui vai conseguir fazer isso. Mas na área previdenciária existe aí uma discussão, porque é comum cobrar 50% de retroativo e etc. Mas sem entrar nesse mérito, até porque eu não trabalho no Fantástico para dizer que advogado tem que ganhar 20%, mas sem entrar nesse mérito, os seus honorários contratuais precisam estar estabelecidos no contrato e com algumas regras muito claras. Você recebe sobre FGTS? Você recebe sobre seguro-desemprego? Se tiver acordo, você recebe primeiro, você recebe junto das parcelas, ou você recebe ao final? Isso tudo tem que estar delimitado no contrato, para não ter surpresa, para não ter argumentação contrária. Lembra que é uma relação de consumo, e que o contrato, se omisso, vai ser interpretado da forma mais favorável ao consumidor. Então, nós precisamos nos proteger. Tem um ditado, professora, que fala, não é boato que o advogado te pega no contrato. Então, é isso que a gente é bom fazer, então façamos os nossos contratos com o mesmo esmero que fazemos contratos aos nossos clientes. E os honorários sucumbenciais, eu já falei para vocês a respeito disso. Uma outra reflexão que eu quero fazer com os colegas é se a gente tem que estar sempre em juízo. Senhores, eu realmente acredito que abriu-se as portas de uma nova forma de exercer a advocacia. No passado, quando eu estava na faculdade ainda, dizia-se que advogado bom é o advogado bom de briga. Aquele advogado que garra no processo, que faz um monte de recursos, que briga, que fala alto. Eu costumo dizer que esse é o advogado do passado.
O advogado do futuro, o advogado bom, é o advogado bom de solução. E solução pode ser solução porque você ganhou o processo, pode ser solução porque você fez acordo, solução porque você dialogou, solução porque você encontrou a solução do problema, a resolução do problema. Então, o advogado bom é o advogado de solução. E está aberta uma nova era de advocacia, em se tentar, antes do ajuizamento da ação, o acordo. É claro que não são todas as demandas que a gente vai ter essa alternativa e esse interesse, essa intenção. São situações em que muitas vezes pequenas demandas não estimulam a realização disso. Mas qualquer demanda de média para cima, ela deveria ser precedida de uma notificação extrajudicial do advogado do reclamante para a empresa. E eu já fiz algumas. E eu mando lá para a empresa a notificação, enquanto a gente está elaborando a petição inicial ainda. Então eu ganho tempo. Mando para a empresa a notificação, dizendo à empresa, que fui constituído advogado do fulano de tal. 2, que não foram acertados os valores, etc, etc, etc. E 3, eu faço uma breve exposição ali, mas muito breve, sem comprometimento, de o que é que a empresa não pagou ao reclamante, o que é que se vislumbra. E coloco ao final que estamos à disposição para a tentativa de negociação. E deixa e-mail, telefone, nome dos advogados com quem ele pode tratar o assunto. E hoje é dia 24. E hoje, o Renato foi lá no hotel comigo, ele estava ouvindo. Hoje eu já estou fazendo a primeira petição de homologação de acordo extrajudicial de um processo que começou assim, com uma notificação extrajudicial à reclamada. Eu estou pelo reclamante no processo, o reclamante é um colega advogado, e aí nós fizemos uma notificação, negociamos, puxou de lá, puxou de cá, e a gente está ajustando o detalhe de minuta da homologação do acordo. Veja, um processo com um acordo significativo, sem ter protocolizado uma petição inicial na Justiça do Trabalho. Ainda é muito estranho isso para nós. Ainda é muito estranho, não é? Porque o advogado reclamante pensa, a reclamada não vai querer fazer um acordo desse. E o advogado da reclamada também pensa a mesma coisa. O reclamante não vai querer. Então, quando você tem dois advogados imbuídos em solucionar o problema e não em brigar, você alcança esse tipo de solução. E se a empresa, o empregador, tiver o mínimo de bom senso e de discernimento, ele vai evitar a demanda para fazer um acordo, se a possibilidade de acordo for razoável. E aí o que é razoável depende de cada processo, de cada cliente e de cada colega. Mas precisamos abrir os olhos para a homologação de acordo extrajudicial não é uma ferramenta para homologar fraude. Vai ser muito utilizado para homologar fraude, não sejamos hipócritas, e espero que seja combatido, e espero que quem fizer isso seja severamente punido. Mas a ferramenta, se utilizada para o bem, ela é muito, muito interessante. A arbitragem é um outro campo que se abre de oportunidade para nós, advogados, sem entrar no mérito de se é constitucional ou não, não temos tempo aqui, o entendimento hoje quase pacífico, mas amplamente majoritário, é que a arbitragem não seria aplicável ao processo do trabalho, mas agora na reforma trabalhista nós temos uma previsão expressa de cláusula de arbitragem. E algumas pessoas ainda pensam, leram muito rápido o texto da reforma e falam, aquele autoempregado que tem diploma de curso superior, acho que o professor Yuri estava falando nisso, né? Falou que pode ter feito direito, engenharia, contabilidade, qualquer coisa. Se ele tem um diploma de curso superior e ganha mais de R$ 11.062,62, ele negocia o que quer. Mas a cláusula de arbitragem ela é mais maldosa ainda, professor, porque ela não prevê o diploma de curso superior, né? Ela prevê só a remuneração acima de 2 vezes o teto do RGPS. Mas, enfim, é algo para se enxergar, para se pensar, e se utilizado de uma forma onde nós temos a boa-fé presente, é uma ferramenta muito interessante. Vão tentar utilizar para homologar fraude, eu não tenho a menor dúvida, e espero que seja rechaçado. Por último,
O novo CPC nos trouxe a produção antecipada de prova. A produção antecipada de prova no novo CPC, ela é completamente... Vamos negociar meu tempo, minha presidente de mesa, porque falta 4 minutos. Eu não dou conta de acabar em 4 minutos, não. Posso continuar? Então tá, mais 40. Lá na produção... Cláusula em omissão, interpreta-se da norma, a norma interpreta-se da forma mais favorável para o hipossuficiente. Eu que estou exposto, se autorizou e não colocou no contrato a quantidade, eu interpretei que é mais 40, prorrogou pelo mesmo período, é igual a medida provisória 808. Mas veja, a produção antecipada de prova do novo CPC, ela muda completamente tudo que a gente conhecia de produção antecipada de prova. Antes de 2015, a gente ia pensar... Antes de 2015, a gente ia pensar em produção antecipada de prova, aí os exemplos do livro. Aquela testemunha moribunda no leito da morte para ser ouvida, né? É aquilo que era a produção antecipada de prova. Aquela carga perecível, que era isso. Gente, não é nada disso. Quem gosta de seriado americano aqui? Suits, né? Good Wife e companhia. Eu adoro, né? Eu me vejo nos seriados assim. Quem me dera. Lá nos seriados americanos fica muito evidente uma fase processual do direito americano, que é uma fase chamada discovery. O que é a discovery? É uma fase de instrução processual patrocinada pelas partes, gerida pelas partes e com muito pouca influência do poder judiciário. E aí vocês veem lá o pessoal colhendo depoimento em escritório de advocacia e fazendo perícia, etc. Aí quando tem um incidente, corre lá no juiz com uma petição pedindo para ele resolver o incidente. Essa é a fase processual chamada discovery, que não existe no Brasil. Mas que o novo dispositivo da produção antecipada de prova no CPC traz uma ferramenta extraordinária que eu não tenho visto ela ser utilizada. É o discovery, mas com acompanhamento judicial. Você pode fazer um processo para produzir provas sem estar adstrita a um pedido e com risco de honorários sucumbenciais. Gente, olha que fantástico. Isso ainda interrompe a prescrição. Olha que fantástico. Você tem horas extras. Vou fazer um pedido, uma situação, um exemplo exagerado. Eu quero pedir horas extras. E eu faço um pedido de produção antecipada de prova, porque o meu cliente não tem ali os cartões de ponto, e ele fala, no próprio cartão de ponto já está escrita a quantidade de horas que eu fazia lá, não tinha intervalo. Apesar de que deu uma desanimada pedir ausência de intervalo agora, né? Dá uma desanimada, vai dar uma reduzida bruta na ausência de intervalo. Mas está lá, ausência de intervalo. Você propõe uma ação judicial de produção antecipada de prova. E o CPC fala que você não precisa justificar a sua produção antecipada de prova. Basta dizer que você está fazendo aquela produção antecipada de prova para viabilizar o acordo e impedir a demanda. Então você faz uma produção antecipada de prova da jornada de trabalho. E com a prova produzida da jornada de trabalho, ou uma prova pericial de insalubridade, de repente, você decide se vai propor ação ou não. Você parte para um debate de conciliação com a prova já produzida e homologa extrajudicialmente aquilo. Você não precisa se submeter numa situação de risco, em que você quer fazer uma perícia porque você acredita que é possível, mas você ainda tem dúvidas de que aquele ambiente realmente vai alcançar um adicional de insalubridade. Você faz um pedido de produção antecipada de prova para fazer a perícia de insalubridade em determinado ambiente. Tá, mas eu vou pagar o perito. Você vai pagar o perito. Não é qualquer ação que você vai fazer isso. Eu não estou falando aqui em solução para qualquer tipo de trabalhador e para qualquer tipo de demanda. Mas você pega um trabalhador mais esclarecido, com uma renda maior, em que os pedidos dele vão alcançar um risco efetivo de sucumbência e propõe a a produção antecipada de prova para a realização da perícia. A perícia não encontrou insalubridade, você faz sua reclamação trabalhista sem pedido de adicional de insalubridade. Olha que fantástico. Então a gente tem que enxergar as ferramentas que a própria legislação nos permite fazer. Isso aqui, para quem advoga para sindicato, Núria, é absurdo agora. No lugar de propor ação
com essa sombra de vai vir uma sucumbência, porque até agora tinha aquelas ações de adicional de insalubridade da empresa inteira, né? Pede para fazer insalubridade até do contínuo. E aí, lógico que não vai dar na empresa inteira. E aí, agora, com a possibilidade de honorários sucumbenciais, sem entrar no mérito de se é o mesmo pedido, se não é, você tem a possibilidade de apresentar a produção antecipada de prova. E com a produção antecipada de prova na mão, o que você vai fazer? Vai lá atrás do judiciário para quê? A empresa não vai conciliar se ela não tiver juízo, que a prova está produzida. Então, são ferramentas muito interessantes para a gente caminhar. E os desafios processuais, só desafios processuais que eu quero falar. E os desafios processuais, o maior desafio que nós temos é a intertemporalidade processual das normas processuais que vieram com a 13.467. E eu vou ignorar o dispositivo da medida provisória 808, que fala que aplica-se imediatamente a todas as relações em vigor, porque aquele dispositivo, além de não falar de norma processual, ele não merece nem ser levado a sério. Mas, enfim, nós temos duas correntes, e cada uma dessas correntes tem dois argumentos principais aqui da intertemporalidade de normas processuais. É a decisão de se as normas processuais se aplicam para as ações ajuizadas antes ou somente após a reforma trabalhista entrar em vigor. A primeira é a aplicação imediata de atos processuais e a teoria do isolamento dos atos processuais, em que você independente se a sentença acontece após a reforma trabalhista, essa sentença já tem que estar sujeita a todas as normas da 13.467, inclusive, especialmente, aqui a gente falando 791A, os honorários sucumbenciais. E os argumentos contrários mais relevantes é o princípio da não surpresa, que vem do próprio Código de Processo Civil, e a natureza jurídica híbrida dos honorários advocatícios, especialmente. Eu acho o princípio da não surpresa um argumento frágil, apesar de ser relevante. Um colega brincou comigo que era mais ou menos assim, você está jogando truco, né? E aí você sai lá com uma figura, um 3 e um zap. E aí vem a primeira rodada, acontece que você era mão e faz a primeira rodada com o número 3 que você tinha e fez a primeira. Na segunda você retorna com a sua figura. E o colega lá faz a segunda rodada. Aí no final você tem um zap, ele tem um 7 copo e ele grita truco. E a hora que ele grita truco, você com um zap na mão, dói o ouvido de quem está perto, né? Aí grita e é 6 e não sei o que, aí de repente chega alguém e fala, pessoal, zap não vale mais que 7 copos mais não. E sai. E como é que você fica aquela hora, com o zap na mão, você gritou 6, e o cara fala, o zap não vale mais que os 7 copas. Parece injusto, né? Parece injusto. Mas o argumento contrário eu não estava com o zap na mão. O jogo está rolando, mas o baralho estava sendo embaralhado. E será que aí pode? Enfim. Essa história de não surpresa, eu ainda enxergo um outro problema. Não é surpresa para quem ajuizou no vacatio legis. Nos 120 dias anteriores a 11 de novembro, invocar o princípio da não surpresa me parece desarrazoado. Mas é um entendimento que está caminhando majoritariamente, tá, gente? É um entendimento que está caminhando majoritariamente. O argumento que eu gosto mais, que é do ministro Salomão, do STJ, é da natureza jurídica híbrida dos honorários advocatícios. Híbrida ou bifronte, porque ele tem normas de direito processual e tem normas de direito material. Tanto é que é entendido como verba de natureza alimentar. Se é verba de natureza alimentar, ele tem característica material e se aproxima da natureza jurídica material. Só que como ele surge no processo, ele tem aí características de natureza processual. Na minha opinião, está havendo uma confusão. Eu queria ter tempo, mas o Yuri é mais rápido que eu, talvez ele faça isso antes. Não que você tenha mais tempo que eu, só falei que é mais rápido, tá? Sem tempo eu sei que é também. Eu acho que está havendo uma confusão no seguinte sentido. A natureza do crédito de honorários advocatícios ela é de direito material. É um crédito de natureza de direito material e é um crédito de natureza alimentar.
Mas o que se discute aqui da natureza jurídica do ponto de vista processual não é a natureza do crédito, é a natureza da obrigação. A obrigação, ela é evidentemente de natureza processual, e a condenação vem da obrigação e não da natureza do crédito. Entendem onde eu quero chegar? Então a gente separa as coisas. A característica bifronte não afasta a natureza evidente da obrigação para aplicação imediata ou não. É como eu tenho visto aí que está havendo uma certa confusão a respeito desse assunto. E aí o que eu fiz? Eu vou só passar muito rápido, porque eu sei que meu tempo já acabou e ela está me olhando assim, com uma vontade de que eu acabe logo. Mas enfim, namorem alguém que te olhe como ela me olha depois do tempo meu ter acabado, tá, gente? Eu selecionei algumas varas de trabalho aqui de Belo Horizonte para mostrar como tem sido inglória a advocacia. Lá na primeira vara, se o seu processo caiu lá essas últimas 2 semanas, o julgamento está sendo de que não há que se falar em implicação de honorários decorrentes da lei, tendo em vista a natureza híbrida e bifronte de tal instituto. Já a quarta vara fala que adota a teoria da unidade do processo, e cita a OJ 261 do TST, mas fala que restaria configurada a ruptura da unidade do processo se fosse aplicar a nova legislação simplesmente agora na sentença. Então ela também não aplica. A quinta vara, aí eu vou indo adiante, né? Fala que a fase processual foi encerrada. E esse julgado aí é muito interessante, porque a instrução acabou dia 24/10, e a sentença só foi prolatada depois de 11 de novembro. E aí ele fala que, em se tratando de instituto novo, sem previsão legal na legislação trabalhista, e contrário ao entendimento jurisprudencial majoritário daquela época, não é cabível sua incidência para as ações ajuizadas em data anterior. Aí a quinta vara, ainda, já numa continuação daquele julgado, cita o princípio da segurança jurídica e fala da novidade absoluta. Aí eu caminhei, fui para a sexta vara. Não há que se falar em aplicação de honorários advocatícios decorrente da lei, também com base no princípio da decisão surpresa. E ainda cita a OJ 421 da SDI e a 261, que tem sido constantemente citada como argumento. E ainda fala que é inegável a natureza híbrida dos honorários. E se tem advogado que tem vergonha de copiar a petição, não fica com vergonha não, quer ver? Olha aqui. Dá uma lida só para vocês não esquecerem, no julgamento da sexta vara. Aí eu vou para a sétima. O texto é o mesmo da sentença, tá? O texto é o mesmo. Foi para a lista, o pessoal pegou na lista, colocou no modelo e vida que segue. Então, na sétima é até o mesmo texto aqui. Não vou ler de novo porque é idêntico, tá? Na 12ª também. Só que a 12ª, ela resolveu extrair da decisão aquela parte em que cita as OJs. O restante é o mesmo, também pela não aplicação aqui da 13.467. A 14ª, ela fala o seguinte: nenhuma das alterações processuais, inclusive quanto a honorários e restrições à gratuidade da justiça, será aplicada no presente caso. E aí ele fala, ele vai um pouco além aqui da fundamentação e fala de observância ao devido processo legal, respeito à estabilidade e segurança jurídicas, princípio da não surpresa novamente, e fala do parágrafo 1º do 1046 do CPC. Vamos caminhar. A 17ª, aí olha a vida do advogado, que divertida, já fala o seguinte: conforme lições basilares, ele dá um tapa assim, né? Conforme lições basilares da teoria geral do processo, ordenamento jurídico pátrio em campo o sistema do isolamento dos atos processuais, cita o 14 CPC e fala: fixo honorários advocatícios devido pelas reclamadas em 5% do valor. Então a 17ª já aplica. Né? A 17ª já aplica. A 18ª fala que não, por causa do contraditório pleno e a segurança jurídica. E ainda cita uma outra OJ aqui, a 421. E aí eu pulei, porque eram muitos julgados, o Renato estava falando que a palestra ia começar, e eu estava procurando essas decisões, falei, então vamos embora. Você tem 5 minutos agora. Aí eu pulei, 5, tá, combinado. Aí eu pulei para a 32ª vara, e a 32ª aplica também as normas já, e está condenando aqui, fala do vacácio legis e fala da aplicação imediata, e cita expressamente 912 da CLT. Os dispositivos de caráter imperativo terão aplicação imediata às relações iniciadas, mas não consumadas antes da vigência, analogicamente, para justificar aqui. Então, senhores, o que a gente tem
E aqui o argumento é grande, por isso que são vários slides, mas esse é o slide que está o número do processo para quem quiser, uma fundamentação muito interessante para a aplicabilidade das normas de processo da 13467 aos processos em curso. Então, talvez este seja, nesse momento, o nosso maior desafio. Em conseguir, se a gente já tinha insegurança jurídica antes da reforma, agora é o caos. Agora é o caos, porque é uma insegurança jurídica assumida, defendida e razoavelmente justificada por ambas as partes. Isso sem contar nos nossos outros desafios processuais. Exceção de incompetência com novo prazo, o prazo de 5 dias do recebimento da notificação, prescrição intercorrente, já pensou na responsabilidade civil do escritório de advocacia, do advogado, se der uma prescrição intercorrente no crédito do trabalhador, litigância de má-fé, responsabilidade civil, o advogado não pode, não deve e repudiaremos sempre que acontecer ser condenado no processo solidariamente à litigância de má-fé, mas o cliente pode sim, quando for responsabilidade do escritório, por algo absurdo que o advogado tenha feito, fazer uma ação de regresso da litigância de má-fé. Responsabilidade de honorários periciais e, mais do que nunca, estudar inconstitucionalidade, inconvencionalidade. Inconvencionalidade, aliás, que é um assunto que a gente deixou morto nos livros, né? E agora, com a reforma trabalhista, a gente vem adiante para esse momento. E quanto à sucumbência, senhores, não dá mais tempo para eu falar? Eu só cito aqui as súmulas de quem já está estudando sucumbência há décadas, para a gente não achar que precisa inventar a roda no argumento da sucumbência. Não é porque apareceu agora na Justiça do Trabalho que a gente pensa que a gente tem que construir um conhecimento do zero relativo à sucumbência. Nós temos doutrina muito madura a respeito da sucumbência e súmulas muito maduras a respeito. O STF fala que é dispensável o pedido de condenação em honorários, a sucumbência advém em razão do próprio, não é mais 63, 64, hoje é o 85 do CPC. A 453 do STJ fala que quando omitidos, eles não podem ser cobrados em execução em ação própria, então sempre que uma sentença não falar de sucumbência, senhores, necessariamente ataquem ela por meio de embargo de declaração, sempre, tem que ser uma máxima nossa, na nossa advocacia. Um problema que como isso aqui caminhar, vai ser um problema na execução trabalhista. Embargos de terceiros, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Você penhora um bem sob uma alegação de um grupo econômico, ele consegue eventualmente liberar esse grupo por meio de embargos de terceiros, ele deve então receber honorários sucumbenciais. Isso é um assunto que eu acho que o processo do trabalho vai mastigar ele melhor e amadurecer ele melhor. E a súmula 14, que fala que a correção monetária incide a partir do respectivo ajuizamento. Tá bom? E aqui uma série de outras oportunidades que eu ia dizer, mas que fica para uma outra oportunidade. Eu encerro com vocês dizendo, remetendo de novo àquela história de olhar para o copo. O otimista, gente, é um tolo. O pessimista é um chato. Não tem ninguém mais chato que uma pessoa pessimista, aliás, né? Bom mesmo é ser um realista esperançoso. E eu me coloco com bastante esperança em muito bons tempos ainda para a advocacia trabalhista, roubando aqui a frase de Ariano Suassuna.